Glória a Deus. Para mim é uma honra estar aqui ministrando a palavra. Não, pode ser isso aqui. Não. Quando o pastor Julimar me ligou, pedindo que eu trouxesse a palavra, tem umas 2 semanas, eu fiquei muito feliz e eu confesso que eu já estava sendo incomodado pelo Espírito Santo para escrever essa palavra e eu já ia até falar, com os pastores. Eu falei, pastor, eu queria trazer uma palavra para a igreja, mas aí o Espírito Santo ele faz as coisas, da maneira dele. E eu espero que Deus possa, eu tenho certeza que o Senhor vai falar com você nessa noite. Eu gostaria de pedir que você prestasse atenção, que você abrisse o seu coração, não porque sou eu que estou falando, mas porque é algo que o Espírito Santo ministrou em meu coração, e o Espírito Santo está aqui nessa noite e quer falar com você. Amém? Eu não sei se... Quem aqui reparou esse espelho ali na frente? Alguém reparou algo de diferente nesse espelho? Eu não, tá sujo não, eu limpei antes de vir. Então alguém passou a mão. Ninguém reparou nada de diferente nesse espelho? Ó. Gente, esse aqui é um espelho mágico que tem lá na minha casa. Quando eu aluguei a casa, o antigo dono deixou esse espelho lá. Esse é um espelho que te deixa mais magro. Não é? Alguns repararam, não quiseram falar. Falaram, não, Gente, eu não sei qual é o mistério desse espelho. Eu sei que ele te deixa mais magro. Então eu gostaria de chamar alguém aqui, um voluntário, para testar o espelho, já que quase ninguém reparou. Julimar? A pastora Fátima. Ela vai testar aqui o espelho e vai nos relatar os resultados. Estou com medo de olhar e não ser verdade. Misericórdia, Senhor Deus. Gente. Gente, olha. Josué do céu. Estou um arraso. Magra, magra, magra. Deixa eu ver. De longe ainda é mais magra. Meu Deus, eu estou quase, ó. Gente, ó, de lado. De lado é melhor. De frente ainda tem muito quadril. Mesmo assim, o quadril ficou 50%. Tcharam, tcharam. Lindeza. Estou me sentindo maravilhosa. Mas olhando assim, nem todo mundo tá legal. De óculos, estou vendo coisa. E meu óculos é bom. Nem todo mundo nessa igreja está maravilhoso como eu. É isso que o espelho está me falando. Obrigado, pastora Fátima. Como todos podem perceber, isso foi uma encenação. Palmas para a pastora Fátima. O tema da minha palavra hoje é espelho, espelho meu. E a frase que eu quero que fique no seu coração hoje é: o espelho que você se enxerga se torna a lente com a qual você vê os outros. Se você se vê ali magro, e esse espelho, de acordo com as leis da física, da ótica, e você transforma esse espelho numa lente, você vai ver as pessoas como? Não. Quando viram a lente, você vê os outros gordos. Você se vê magro, mas você vai ver os outros gordos. Se você se vê forte, você vai ver os outros fracos. Então eu quero que isso fique na sua mente hoje. O espelho que você se enxerga se torna a lente com a qual você vê os outros. Quem aqui entendeu isso? Entenderam? Vamos ficar um pouco, vamos desenrolar um pouco mais essa palavra e você vai entender um pouco. O que nós vemos no espelho? Como é que nós nos achegamos até um espelho? Eu creio que nos dias atuais a gente nem usa mais tanto espelho, né? O pessoal usa mais o celular. Hoje mesmo, eu estava indo
lá na obra do Ariel, da Laiane, na casa que eles estão construindo, e aí, quando eu passei por um carro, tinha uma mulher no banco de trás, se maquiando, ela não tinha espelho, ela tinha um celular, e ela estava fazendo o celular de espelho, a câmera do celular era o espelho dela. Então, a gente, com a modernidade, a gente acabou abandonando um pouco a prática de usar um espelho, né? A gente não usa mais tanto quanto antigamente. E, se a gente voltar mais ainda no tempo, bem antigamente, quem tinha espelho eram as pessoas abastadas, porque pegava-se uma prata polida e polia ela bem, e aí a pessoa conseguia ter o reflexo. E quem tinha prata? Só quem tinha dinheiro. Então a gente vê que antigamente as pessoas não tinham acesso tanto ao espelho, então as pessoas não conseguiam se ver tanto, e aí era algo um pouco mais raro, né, naqueles tempos. Isso nós vamos falar aqui, né? Mas eu lembro que quando eu casei, a gente mudou ali para o apartamento e eu não tinha nenhum espelho na casa, espelho grande, né? A Dani tinha uns espelhos que ela tinha levado da solteirice dela, mas a gente não tinha comprado nenhum espelho ainda. E a gente ficou um bom tempo sem espelho. E aí, né? Eu já falei, né? As mulheres aqui não entendem. Quando você fala uma coisa com o homem, você não precisa ficar lembrando ele a cada 6 meses. Né? Passou-se um tempo, eu comprei um espelho, né? E aí você percebe que muitas vezes você não estava reparando em você mesmo, em algumas coisas que você deveria reparar. E aí, depois de mais tempo ainda, nós compramos um guarda-roupa com um espelho de corpo todo, que a gente não tinha ainda esse espelho de corpo todo. E aí eu falei, rapaz, acho que eu estou ganhando uns pezinhos aqui, eu preciso dar uma melhorada. Então, 2 coisas que eu recomendo para quem casou agora. Diego está ali, né? Recém-casado também, com a Mayra. Oi? Já, né? Mas, ó, outra coisa, só entrar na academia não resolve. Tem que comprar um espelho grande e uma balança. Eu já comprei, a balança já está lá em casa. Todo dia eu me peso. Por quê? Porque senão você perde como é que fala? A referência. Porque a referência é aquilo ali. É o espelho, para você ver a referência do corpo, e o peso, para você ver a referência do seu peso. Porque às vezes você vai ganhando peso, você nem percebe. Aí quando você vê, ai meu Deus, e agora? Então, eu recomendo aí para quem vai casar, para quem já casou, para quem está muito casado também, pode começar agora. Tá? Mas podemos ter essas métricas, né? Tudo que nós vamos fazer na nossa vida, a gente precisa ter uma métrica. E quando você está falando de corpo, a métrica é o quê? É o espelho, que você está vendo, e a balança, que não vai mentir para você. Mas eu creio que quando nós olhamos e ficamos diante do espelho por muito tempo, a gente pode acabar desenvolvendo algumas coisas, alguns sentimentos vêm à tona. Não sei se você já parou para se olhar no espelho e se encarar no espelho. Não é simplesmente se olhar, se maquiar, né, se arrumar. Deixa eu ver aqui se não está aparecendo nada, né, eu vou para a igreja agora. Não, você se encarar, olhar no seu olho. E muitas vezes, quando a gente está ali no espelho, se encarando, né, se avaliando, se autoavaliando, pode surgir um ressentimento, né, sobre, poxa, meu corpo não está do jeito que eu queria, uma insatisfação, às vezes uma certa inveja, né? Poxa, fulano, Beltrana ou Beltrana tem um corpo melhor que o meu, eu queria ter um corpo igual a dessa pessoa. Ou, às vezes, né? Não sei, é raro, mas acontece. A pessoa sente orgulho. Poxa, eu estou com um corpo bem esbelto, né? Estou com tudo em cima, tá maravilhoso, não precisa mudar nada. Raridade é achar alguém, ou principalmente uma mulher, que não quer mudar nada no corpo dela. Eu vi um vídeo na internet esses dias, e aí falaram para os adultos, se você pudesse, você mudaria o que no seu corpo? E aí um fala, minha orelha é muito grande, meu nariz é muito grande. Aí chegou as crianças. As crianças, se você pudesse, o que você ia mudar no seu corpo? Aí o menino, eu queria ter um olho de águia para eu ver um monte de coisa. A menina, eu queria ter umas asas para eu voar. E os meninos só falavam coisas assim, que eles queriam ser mais incríveis e não botando defeito neles. Então eu vejo que também é algo que nós vamos adquirindo ao longo do tempo. A gente começa a colocar defeito. Mas será que você consegue ficar muito tempo no espelho, se encarando, sem você confrontar a si mesmo? Falar, poxa, será que eu estou sendo tudo aquilo que eu nasci para ser? Será que eu estou desenvolvendo
100% do meu potencial? Será que eu estou realmente vivendo aquilo que o Senhor tem para mim? Eu quero encorajar vocês a fazer essa reflexão, né? Com um trocadilho aí. A Bíblia, ela deve ser o nosso espelho, de onde nós devemos tirar as nossas referências. Tiago 1, 23, 24, eu vou fazer rápido aqui para não enrolar a gente aqui. Diz assim: aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante ao homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Então, o espelho ele deve servir como uma referência, né? Esse parâmetro. A gente tem que ter métricas, são parametrizações para nós. Então, você vai ali na frente do espelho, você vai tirar as suas medidas, digamos assim, né? Mesmo que seja no olho, mas você vai tirar isso. E aí nós fazemos os ajustes, né, necessários em nós. Mas o que eu vejo que muitas vezes a nossa tendência é o que? Ao invés de ajustarmos a nós mesmos, nós queremos ajustar o espelho. Então, se eu não estou conseguindo ficar esbelto, maravilhoso, eu venho aqui no espelho que me emagrece. Poxa, estou bem, estou maravilhoso. Tira uma fotinha, posta no Instagram e está tudo bem. No final, quem quiser, por favor, pode vir aqui, né, no espelho. Mas eu quero trazer isso para o lado espiritual. Muitas vezes nós não queremos nos adaptarmos, nos ajustarmos à palavra de Deus. Nós queremos que a palavra de Deus se ajuste a nós. Nós queremos que a palavra de Deus possa ser moldada para a nossa realidade. Ah, mas quando foi escrita a palavra? Olha, mas quanto tempo tem que escrever essa palavra de Deus? Devia dar uma modernizadinha, né? Então as coisas aí que não faz sentido, não é do nosso tempo, era uma Bíblia muito machista, e não sei o quê, e começa a falar umas coisas que não fazem sentido. Você está mudando. E olha o que lá em Apocalipse 22, 18 e 19 diz: declaro a todos que ouvem as palavras da profecia deste livro. Se alguém lhe acrescentar algo, Deus lhe acrescentará as pragas descritas neste livro. Se alguém tirar alguma palavra deste livro da profecia, Deus tirará dele a sua parte na árvore da vida e na cidade santa, que são descritas nesse livro. Então, esse espelho mágico aqui que eu trouxe, ele pode ser encarado de duas formas, né? Você achar que você está bem, e mentir para si mesmo, ou você usar essa aqui como uma referência para você melhorar. Mas não vamos ficar com a primeira opção, né? A pessoa vai se enganar. Então ela vai usar um espelho defeituoso, um espelho deformado, para enganar a si mesmo e falar assim: estou bem, vamos aqui maquiar a palavra de Deus. Ah, eu não estou vivendo tudo que o Senhor fala, mas isso aí é coisa do Velho Testamento. Aí começam as teologias, as briologias, e sei lá mais o que inventam. Ah, você é arminiano ou calvinista, né? A gente estava falando sobre isso ontem, né? Eu falei, olha, eu não nasci na Armênia e eu nem sou calvo. Então eu não sou arminiano e nem calvinista. Eu sou cristão. Eu sigo o que a palavra de Deus diz. Ah, mas você tem que ter uma vertente aqui, porque de acordo com o estudo de não sei quem. Olha, você vai me desculpar, você pode tentar me convencer. Eu sei que existe arminianos, existe calvinistas, mas eu prefiro ficar com a palavra. Se é o que a palavra me diz, o que a palavra de Deus diz é: ah, porque o cara teve uma revelação maravilhosa. Eu vou atrás do Deus que revelou para ele. Eu não vou atrás dele. Vai me desculpar aí quem acha que tem que seguir alguma linha aí específica. Eu acho que eu tenho que seguir a Bíblia. Eu tenho certeza. Às vezes a minha revelação vai se aproximar mais do arminianismo. Mas, se tiver alguma coisa lá que eu não concordo, que está com a palavra, o Espírito Santo me revelou, e os dogmas da nossa igreja, eu vou ficar com isso. Eu creio que, infelizmente, é isso que as pessoas têm feito, né? Elas têm feito a Bíblia se moldar a elas, e não elas se moldarem à Bíblia. Infelizmente, é isso que nós temos visto nesses dias. Os padrões de Deus, eles são muito altos, eles são maiores, né?
há pessoas que podem dizer que são até inalcançáveis. Ah, não, mas o que está na Bíblia ali, ó, é um negócio assim, inatingível. É como se você estivesse mirando uma coisa impossível para ver se o mínimo que você faz dá certo. Mas não podemos desistir por isso. Eu não posso desistir da palavra de Deus, porque o que a palavra de Deus me diz para fazer é difícil. Porque a palavra de Deus diz, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, se a palavra de Deus coloca isso para nós, ela não está dizendo que é algo impossível, que é algo que você não vai conseguir. Você vai conseguir. Vai demorar um tempo? Talvez. Para uns demora mais, para outros demora menos. Mas se a palavra de Deus diz que você consegue, você consegue. Você é o que a palavra de Deus diz que você é. Lá em Isaías 55, 8 e 9, diz assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos mais altos do que os vossos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Então, aqui nós vemos que os padrões de Deus são muito maiores do que os nossos. Os padrões da igreja não tem que ser os padrões do mundo. Os padrões que nós adotamos aqui tem que ser muito mais altos do que os padrões que o mundo adota. Se no mundo você pode fazer o que você quiser antes de casar, você pode ir para a esbórnia, você pode fazer, na igreja não, nós temos um padrão a seguir. Se no mundo você pode viver uma libertinagem, você pode ir lá e corromper o seu corpo com todo tipo de droga, com isso e aquilo. Aqui não. O padrão que Deus estabeleceu para nós é muito alto, queridos. E não é alto a ponto de você falar assim, eu vou desistir. Não é alto a ponto de você, é isso que eu quero para a minha vida. É esse casamento que eu quero para a minha vida. É esse tipo de família que eu quero para mim. E não é para a gente ficar, é impossível. Deixa para esse povo aí que é mais crente que eu. Não, queridos. Comece hoje. Comece hoje. Não é você olhar no espelho da palavra e falar assim, eu deveria, num passe de mágica, me tornar um crente infalível. Não. O que Deus fala é que nós devemos ir ali dia após dia. A palavra de Deus, ela é algo que é constante, é construído. É igual você ir para academia treinar. É dia após dia. Se você fica uma semana sem ir, quando você volta, o que acontece? Parece que você não malhou um dia na vida. Parece que você perdeu tudo que você construiu. A palavra de Deus é do mesmo jeito. Não adianta. É todo dia. É dia após dia. Aí você falhou num dia, aí no outro dia você, também agora eu vou largar de mão, não vou mais não. Não. No outro dia agora eu vou. Eu vou compensar tal dia. Não deu, vou de novo. E continua. Com a palavra de Deus é a mesma coisa. Poxa, hoje eu falhei, hoje eu errei. Pede perdão. Volta. Faça. Recomece. Não deixe para trás, não abandone. Em 2 Coríntios 3,18 diz assim: mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. É de glória que ele fala? Nós somos transformados somente de glória? Ele fala o quê? De glória em glória, em glória, em glória. Isso fala o quê? Continuidade. Isso fala de nós termos uma constância. Parou, voltou, vamos lá. Continuamos. Até que nós possamos voltar à origem. Lá em Gênesis, quando Deus fala assim, façamos o homem à minha imagem e semelhança. Então nós só vamos poder voltar à origem daquilo que o Senhor nos criou, quando nós estamos sempre com o rosto descoberto, refletindo a glória de Deus, de glória em glória, de glória em glória. E quantas vezes, queridos, nós temos vivido de glórias passadas? Nós não atentamos que a glória já se foi, e acabou de. A glória se foi. Esse mesmo texto aqui de Coríntios, se a gente pegar um pouquinho antes, diz assim, a partir do versículo 7, 2 Coríntios 3, 7. E se o ministério
da morte, gravado com letras em pedra, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, o qual era transitória. Como não será maior a glória do ministério do Espírito? Porque, se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Porque também o que foi glorificado nessa parte não foi glorificado por causa desta excelente glória. Porque se o que era transitório foi para a glória, muito mais é em glória o que permanece. Tendo, pois, tal esperança, usamos de muita ousadia no falar. E não somos como Moisés, que punha um véu sobre sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Mas, quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Moisés foi até o monte. Quando ele desceu, estava refletindo a glória do Senhor. Quando ele viu que a glória do Senhor estava saindo, ao invés dele buscar mais, o que ele fez? Botou um véu. Ninguém vai saber. Estava incomodando o pessoal, botou um véu ali. Depois de vários dias, ninguém mais sabia. Mas ele sabia. Então ele encobriu o rosto, um véu, para que ninguém percebesse que a glória já tinha sido. E quantas vezes, queridos, nós temos vivido de glórias passadas. Nós temos vivido de experiências passadas. São experiências excelentes, maravilhosas, que transformaram a nossa vida. No início da nossa conversão, muitas vezes tivemos uma experiência maravilhosa e o nosso coração se encheu de alegria, de amor, e nós nos apegamos àquilo de uma forma tão não sadia, para não dizer doentia, que muitas vezes você não percebe que a glória já se foi. E você não, ao invés de buscar algo novo, pega o quê? Um véu e cobre a face. Ninguém vai perceber. Eu vou chegar na igreja bem quietinho, vou ficar ali, vou botar um véuzinho. Ninguém vai perceber, queridos. Você já percebeu. Deus já percebeu. E muitas vezes eu fico triste com isso. Eu vejo pessoas que já passaram por aqui, que já passaram pela nossa vida, não somente no Ministério Ceifa, mas em outros lugares, e hoje, tiveram ministérios fortes, tiveram fizeram coisas grandiosas no Senhor, e hoje eu vejo que são pessoas que não tem mais nada. A glória se foi, mas você vai falar com a pessoa, não, porque eu estava orando outro dia, e Deus... Você fala, cara, não é assim. E aí a pessoa começa a falar umas coisas da vida dela que você fala, não, além de você não estar mais convertido, você ainda está perdendo os parafusos. Né? Eu conheço um cara que, misericórdia, ele começa a falar, você fala, não é o mesmo cara. Para mim foi uma referência de louvor ali no início dos anos 2000, ministrou palestras de louvor para nós, e hoje você vê o cara, você fala, meu Deus, e cabode, cadê tudo aquilo que a gente ouvia, né? Infelizmente, isso é algo que acontece, e nós não podemos cair nessa armadilha. Glória diminuiu, glória em glória. Glória diminuiu, glória em glória. E glória em glória. E glória em glória. É todo dia. Não é algo que você pode falar, eu vou guardar um pouquinho, porque amanhã, não vai dar. Amanhã eu vou dar uma pecadinha. Mas vai compensar que não, queridos, não é assim. Não tem como. Nós precisamos sempre estarmos alinhados com a palavra. Mateus 6, 22 e 23 diz assim, a candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se portanto a luz que há em ti são trevas,
quão grandes serão tais trevas. A luz precisa estar adequada. A gente precisa do quê para se enxergar no espelho? Do espelho e de luz. A luz incide sobre nós, vai no espelho, reflete e volta até os nossos olhos para que possamos enxergar. Então você precisa dessas duas coisas. Você precisa do espelho, que é a palavra, e você precisa da luz. Nós podemos falar da glória de Deus, que é a luz, e aqui fala, né, da candeia do corpo, que são os olhos, né, que fala sobre alma. Então nós precisamos dessa luz espiritual sobre o nosso espelho. Não adianta você pegar a Bíblia e falar assim, eu vou ler a Bíblia agora. Agora eu vou pegar esse plano aí, ó, que o povo deu aí, eu vou ler tudinho aqui, não quero nem saber. Aí você pega e começa a ler. Não está refletindo nada, porque você não está tendo a luz, você não está tendo revelação, você não está tendo nada. Ah, José, então você está falando para não ler a Bíblia. Queridos, não é isso. Leia. Leia. Leia o tempo todo que você puder. Mas não leia por ler. Não leia, eu vou ler aqui, eu vou ligar aqui uma série no Netflix aqui, enquanto isso eu vou dando uma... Não, não é assim. Reflita. E só dá para ter reflexão se houver luz. E só dá para ter luz se houver a glória, se houver a luz que são a alma, se a sua alma estiver naquilo. E a gente tem um negócio muito interessante, que a luz natural, né, a nossa luz aqui, ela é medida é uma temperatura de luz. Alguém já ouviu falar nisso? A temperatura da luz? Quando você vai comprar uma luz, uma lâmpada, se o cara for um bom vendedor, ele vai te perguntar assim, mas qual é o ambiente? O que você quer fazer lá? Porque a gente tem aqui lâmpadas mais quentes, lâmpadas mais frias. E aí você mede em Kelvin. Né? A medida é Kelvin, a mesma de temperatura lá, mas a medida é diferente. Né? Existem kelvins, graus Celsius e Fahrenheit. Mas a gente pode medir em Kelvin. E existem luzes adequadas para cada tipo de situação. Se você vai se maquiar, né, uma luz ali mais quente, mais amarela, é melhor para realçar o tom de pele. Se você vai, né, numa escola, o bom é que não sejam lâmpadas pulsantes, porque isso deixa as crianças agitadas. Você precisa ter uma luz mais constante e uma luz um pouco mais quente, né, que não seja uma luz tão fria, para que a criança se sinta mais aconchegante. Existe uma ciência da iluminação, existe um ramo da ciência, da arquitetura, que estuda só a parte de iluminação. Você vê o tanto que a luz é importante. Então a gente não pode simplesmente chegar, né, no ambiente. Outra coisa que eu recomendo para os recém-casados aí, né, no seu quarto, bota uma lâmpada mais quente. Que é aquela lâmpada ali, quente que eu digo, é uma lâmpada mais amarelada, né? Porque quando você chega no seu quarto, aquela lâmpada amarela vai te deixar mais descansado, você vai conseguir descansar melhor, você vai conseguir relaxar mais. Aí na sala ou no lugar que você vai estudar, você já deixa uma luz um pouco mais fria. Então, a luz, ela é muito importante. E no mundo espiritual é a mesma coisa. A nossa luz, ela não pode ser uma luz fria, uma luz apática, uma luz pulsante, uma luz que uma hora está acesa, uma hora está apagada, uma hora está acesa, uma hora está apagada. A nossa luz, ela tem que estar nos kelvins corretos. Ela tem que estar na temperatura adequada, de acordo com as normas. E quais são as normas de temperatura e pressão? A Bíblia, a palavra de Deus, aquilo que foi deixado para nós. Nós devemos purificar os nossos olhos, pois a luz que há em ti pode vir a se tornar trevas. E quão grande trevas! Mas espera aí, tem uma coisa errada aqui. Como é que uma luz se torna em trevas? Porque não fala que assim, não, porque a luz, né, apagou e virou trevas, né, agora é trevas. Não, falou que a luz fez o quê? Se tornou em trevas. Queridos, olha como a Bíblia ela é perfeita. Esqueci agora o nome do pessoal. Pessoal da cabine. Coloca aí a imagem, por favor. Irã. É que uns chamam de Júnior, outros chamam de Irã, eu ia chamar de Jurã. Alguém sabe o que é isso? Isso é um buraco negro. O conceito de buraco negro foi trazido por Albert Einstein no século passado. A palavra de Deus, mais de 2000 anos atrás, falou sobre um buraco negro. O conceito do buraco negro é o seguinte: é uma estrela
gigante. O que é estrela? Vamos lá, quarta série que aprende isso? É todos corpo celeste que tem luz própria. Ele emite luz. Então, a lua, ela é uma estrela? Não, a lua não é uma estrela, ela não tem luz própria. Então, a estrela é algo que tem luz própria. Então, o buraco negro é o seguinte, uma estrela, um corpo celeste que tem luz própria, de uma massa gigantesca. Ela morre, mas ela não morre de qualquer jeito. Ela morre numa explosão. E nessa explosão acontece uma singularidade. E toda a massa dessa estrela, ela se concentra num ponto minúsculo, tão pequeno, tão pequeno, tão pequeno, que ela altera a gravidade e o tempo em volta dela. Então, tudo que está em volta dela é sugado para dentro dela. E ela começa a sugar tudo, é uma gravidade descomunal, onde aquilo que vai entrar nela começa a se esticar, porque a diferença gravitacional do início do objeto até o final é tão grande que ele pega a coisa assim, faz estica. E a coisa vai entrando assim e entra no buraco negro. E eu lembro de uma vez, quando eu era criança, eu estava assistindo um desenho, eu acho que era esses desenhos do X-Men, esses de super-heróis. E aí, abriu-se um buraco negro, eu não sabia o que era um buraco negro. E aí começou a sugar tudo para dentro, tudo. E aí tinha um carro parado. Aí o farol do carro fez curva e entrou no buraco negro. Eu falei, mas como é que o farol fez curva? Aí eu peguei uma lanterna, aí ligava a lanterna assim. Aí ficava tentando pegar, né? Na lanterna a luz. Mas se a luz não tem massa, como é que ela fez curva? Aí não tinha ninguém para me explicar a relatividade, né? Eu tinha 10 anos. Aí depois eu fui aprender na faculdade. Mas o buraco negro, ele é tão denso, que ele suga a luz para dentro dele. A luz entra e não sai. A luz, ela entra e não sai. As trevas são tão grandes, que ele suga a luz. Daquilo que entra nele não sai mais. Então o que Jesus falou aqui foi isso. Se a tua luz se tornar trevas, quão grandes trevas serão. Olha que incrível. Eu sempre digo isso, a Bíblia ela não anula a ciência não anula a Bíblia. Os dois se complementam. A gente que não achou a ponte ainda. Então, muitas vezes, trazendo agora para o lado espiritual, a gente conhece uma pessoa que é assim. Era uma luz, era uma estrela, usado pelo Senhor, e glória, e não sei o quê. Mas em algum momento aquela pessoa ela se perdeu. E houve uma morte, mas ela não morreu de qualquer jeito, ela se tornou um buraco negro, e onde ela chega, há trevas, a luz entra nela e não sai, o ambiente fica pesado, é uma gravidade, é um lapso temporal, você começa a ficar tonto, você fala, meu Deus do céu, o que está acontecendo? E a pessoa ela entra no lugar e já causa aquele desânimo, e já causa aquele tipo de desespero, e algumas pessoas já começam a falar, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Poxa, ele estava dando tudo certo, agora começou a dar tudo errado. O que está acontecendo? Então a pessoa ela não se contenta em morrer. Ela tem que morrer e ainda tem que puxar os outros para o buraco. Literalmente. Um buraco negro. Quão densas trevas. Densas trevas, querido. Não seja isso. Não deixe que você morra e se torne densas trevas, que tira a luz dos outros. Nós devemos tomar esse cuidado. E é por isso, que eu falo, que nós devemos tomar esse cuidado de não nos tornarmos trevas e de não deformarmos a palavra ao ponto de nós começarmos a enxergar os outros de uma maneira que nós vamos fazer isso. Aí a pessoa vai se tornando trevas. Ou você acha que é do dia para a noite? Ah, não, foi assim, a explosão e pronto e acabou. Não. A pessoa ela começa a distorcer a palavra, ela começa a falar mal dos outros. Ah, mas você é muito religioso? Ah, tem que ir todo domingo para a igreja, para quê? Eu não preciso ir na igreja todo domingo, eu assisto as palavras online, eu assisto fulano, eu assisto Beltrano, eu já li a teoria de não sei quem, a teologia de não sei mais quem. E aí quando você vê, aquilo que era luz virou trevas. Além de você não ter a glória de Deus, além de cabode, você está agora no negativo, porque você está puxando os outros para o buraco. E a gente sabe que isso acontece.
E acontece muito. Porque, infelizmente, muitas pessoas elas não conseguem simplesmente falar, eu não vou mais. Satanás foi assim, eu vou desobedecer a Deus, não quero mais, mas não vou sozinho. Eu vou arrastar 1/3 dos anjos comigo. A estratégia continua a mesma, queridos. Só que eles arrastam para o buraco. Mateus 7, de 1 a 5, diz assim, não julgueis, para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão, deixe-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Como é que você tira o negócio do seu olho, querido? É no espelho. Você não vai arranhar a retina, né, do seu olho todinha. Nós precisamos fazer isso. Enxergarmos a nossa realidade. E hoje isso está muito difícil. As pessoas com as redes sociais, elas postam o que elas querem. Elas vivem a vida perfeita que elas querem. Eu conheci um casal que, numa noite, estava lá pedindo conselho, né, para o matrimônio e tal, chorando. E aconteceu por um acaso que eu vi, né, isso assim, a gente não costuma ver. E na outro dia à noite, eu vi foto dos dois, né, ou na mesma noite, não lembro agora, à tarde à noite, como se tivesse a mil maravilha. Eu falei, gente, o que é isso? E eu tinha um colega de escola, sempre postava muito com a mulher, tinha uma filha, um filho, e estamos aqui bem, amorzinho para cá, amorzinho para lá. De repente, chega uma notícia para mim, que ele estava voltando de uma festa com a esposa, entrou no carro, tiveram uma discussão, ele puxou a arma e se suicidou. Naquela noite eu tinha visto uma foto dos dois, bem, maravilhosos. Ele se matou na frente da esposa e dos filhos. Um tiro na cabeça. E às vezes você está vendo na rede social uma realidade alternativa, queridos. É algo que não é real. E aí você quer se espelhar naquilo. Um casalzinho perfeito, Gisele Bündchen e Tom Brady. Acabou. Tom Brady não aguentou Gisele Bündchen. Gisele Bündchen não aguentou Tom Brady. Não aguentou o Brady. Perfeitos, bonitos, ricos, filhos lindos. Acabou. Aí você está se espelhando naquilo? Você tem que se espelhar na palavra de Deus, queridos. Você tem que se espelhar no que não muda. A palavra de Deus era a mesma ontem, hoje e será amanhã. Porque se ela mudar, você vai ficar perdido. Fala, e agora? O que eu faço? Mudou a palavra, mudou tudo. Não dá para mudar as regras. Não dá para mudar, falar, não, agora Deus vai descer e falar assim, não, agora eu vou fazer um 11º mandamento só para você, meu querido, porque você é especial. Não, sinto muito, você é especial, mas Deus não vai fazer isso para você. Você que obedeça e cumpra os mandamentos que Ele já deixou. Então, você pode até, né, se espelhar em homens e mulheres de Deus. Poxa, aquele cara ali ministra, tal. Mas no fim, nós temos que nos espelhar no que é imutável. E é Jesus, é imutável. Amém? Então a gente não pode transferir essa responsabilidade. O marido não pode transferir essa responsabilidade para a mulher, nem a mulher para o marido, os filhos para os pais, nem os pais para os filhos. Nem a ovelha pode transferir isso para o pastor, e o pastor para as ovelhas. Cada um tem que cuidar de si. Por mais que tenha-se um discipulado para te ajudar, por mais que tenha-se um pastoreio, por mais que tenha-se amizades, no final das contas, é você quem vai decidir se você vai seguir ou não. É por isso que eu estava até refletindo aqui, quando eu estava fazendo essa palavra. Não existe o conceito de alguém morrer espiritualmente. Para mim existe o conceito do suicídio espiritual. Você não pode culpar alguém pela morte espiritual do outro. O culpado é a pessoa. Ela que morreu, ela que se matou, ela que deixou-se morrer. Ela que fez a eutanásia, muitas vezes. Ah, não, porque fulano falou isso, porque Beltrano falou aquilo outro. Eu fiquei magoado, eu fiquei chateado. Não tiro a sua chateação, não tiro os seus motivos.
Mas no final das contas, quem vai deixar você morrer ou não? Que aqui ninguém vai morrer. Mas quem se deixa morrer é a própria pessoa. Ela comete suicídio. Não tem como botar a culpa em alguém. Você não vai chegar lá e falar assim, Deus, não deu porque, né, fulano falou uma besteira para mim lá e eu saí da igreja. Não, a culpa é sua, você que saiu. Você quem fez. Então, nós podemos e devemos assumir essa responsabilidade. E nós devemos enxergarmos as coisas à luz da Bíblia. 1 Samuel 16, 7, a parte B, diz assim: porque o Senhor não vê como o homem vê, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Querido, se hoje o que você está vendo no espelho da palavra não te agrada, não distorça a palavra, não distorça o espelho. Faça o seguinte, deixa o espelho ali, usa a lente da fé, querido. Usa a lente da fé. Põe os óculos da fé e veja, meu Deus do céu, é isso que o Senhor tem para mim? É isso tudo? Então eu vou atrás disso. Eu não vou distorcer a palavra, eu vou usar a lente da fé. Eu vou ali atrás daquilo que o Senhor tem para mim. 2 Coríntios 5, 7 diz o quê? Porque andamos por fé e não por vista. Não ande por aquilo que você está vendo agora. Não tente distorcer a palavra, o evangelho, a igreja, os irmãos, a comunhão, porque você não está conseguindo se adequar. Olhe pelos olhos da fé, enxergue pelos olhos da fé, ajuste-se de acordo com os olhos da fé. Enxergue através dessa lente. Nós não podemos tirar ou mudar o fato de que o nosso modelo perfeito é quem? Jesus. O varão valoroso, o perfeito. Né? Eu tenho um amigo aí, um camarada, que eu não vou falar o nome, que já tem uns 5 anos que está prometendo ir para a academia comigo. Né? Não vou falar quem é. Não, mês que vem eu vou com você. No outro mês eu vou. E nunca vai. Nunca vai. Mas, querido, não espere o momento perfeito. Começa agora. Começa hoje a sua transformação de vida. Não vai depender de mim, não vai depender do pastor. Não adianta você falar, pastor, domingo que vem eu estou lá na igreja, hein? Ó, tamo junto, pastor. Tem uma raiva dessa frase, tamo junto. Tamo junto. A pessoa está lá morrendo lá. Rapaz, estou precisando de alguém aqui para me ajudar aqui, moço. Estou fazendo uma mudança aqui da minha casa. Aí o povo vai lá e posta lá, hashtag tamo junto. Tamo junto nada, você não está aqui me ajudando? Rapaz, eu estava precisando aqui hoje de alguém para vir aqui, para fazer uma coisa. Queridão, tô contigo e não abre, hein? Tamo junto. Não tá junto. Hashtag não muda o mundo, gente. Você ficar postando hashtag não vai mudar o mundo, não. Tem que agir, tem que fazer. Não espere alguém te convidar. Não espere o momento perfeito. Não, o domingo que os astros se alinharem e der tudo certo, eu vou para a igreja. O dia que der, eu vou ler a Bíblia. O dia que der, eu vou ser santo. Quando as coisas acontecerem, eu vou mudar. Não, queridos. Comece hoje. É de glória em glória. Em glória em glória. Começa pequeno. Ah, eu falhei. Começa de novo. Seu corpo, a sua carne vai querer te sabotar, querido. A palavra de Deus, que a nossa carne, ela milita contra o espírito. Essa semana, eu fiz uma dieta cetogênica. Eu só comi proteína, só carne. A semana toda, só comi carne. Nem folha, nem salada, nada, só carne. E é um negócio esquisito. Que o nosso corpo ele vai entrando em cetogênica, por isso que a dieta se chama cetogênica, né? Que ele começa a consumir as reservas de energia, ou seja, gordura, a pança, para fazer as coisas. Mas eu percebi que os meus sentidos se aguçaram tanto para doce, que eu nunca tive isso na minha vida. Eu via os doces lá de casa assim, de longe, tá, doce, 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 doce. Plano B, plano B, plano B. Eu senti o cheiro de doce assim. Ai, que cheiro bom de doce. E eu não sou doceiro. Eu não sou de comer doce. Mas porque eu estava, né, ali
treinando o meu corpo para não usar as reservas imediatas do açúcar e usar o da gordura, o meu corpo começou a falar assim, me dá, açúcar. E o corpo queria açúcar. E aí ele começa a sabotar. Realça o seu olfato, realça a sua visão. No mundo espiritual do mesmo jeito, querido. Quando você decidir ler a Bíblia, eu estou falando assim, me dá pecado. Eu quero lascívia, eu quero isso, eu quero aquilo outro. Seu corpo vai pedir. Seu olfato, tô sentindo cheiro de pecado, eu vou para cá. Seu corpo vai lutar contra a sua santidade, que ele está achando que é fácil. Aqui está falando que é uma luta. Paulo falava o quê? Eu esmurro o meu corpo. Eu queria dar tudo na minha vida para ver o Paulo se esmurrando, gente. Eu esmurro o meu corpo, porque ele está lutando contra a vontade de Deus. Não é fácil, querido. Para mim é mais difícil. Você não sabe da minha vida. Queridos, você é ser humano. Todo mundo é ser humano. Se você quiser fazer aquilo que Deus tem para você, queridos, vai haver resistência. E a resistência maior vai ser sua. Não adianta você falar assim, meu pai não deixa, minha mãe, eu não tenho condições. É você. Se você quiser, você vai dar um jeito. O seu corpo vai te sabotar, mas você vai dar um jeito. As circunstâncias vão te sabotar, mas você vai dar um jeito. Você quer ver chover? Deixa eu ver aqui. Chover chocolate na sua casa? Faz jejum de chocolate. Uma semana. Fala assim, eu não vou comer chocolate essa semana. Faz esse teste. Queridos, eu fiz isso na faculdade uma vez. Eu estava começando a relacionar com a Daniela. A gente fez um jejum de, 90 dias, não lembro, 30 dias de chocolate. Eu nunca vi tanto chocolate na minha vida. Tinha um rapaz lá na minha faculdade, pensa num menino murrinha, que nunca deu nem uma balinha. Ele chegou com uma caixa de bombom, falou, Josué, escolhe aqui. Eu falei, bicho, tá de brincadeira. Você tá de brincadeira comigo. Por quê? Porque eu tô de jejum de chocolate. E daí? Eu falei, moço, tu é incrível. Eu fico incrível com isso. Mas tudo bem. Quando nós decidirmos, vai haver resistência. Vai haver algo que vai lutar contra isso. Efésios, mas não desista. Você vai chegar à estatura do varão perfeito, amém? Efésios 4, 13 a 16 diz assim, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Não desista, queridos. Não desista. Não desista do plano perfeito. Não desista do ideal, daquilo que Deus tem para você. O que Ele tem para você, é muito melhor do que você pode pensar ou imaginar. Às vezes na sua vida hoje você está vivendo um momento que você fala assim, não estou no meu melhor momento. Queridos, é nesse momento que Deus quer falar com você. Porque nesse momento que Deus vai falar coisas que talvez se você estivesse no seu melhor momento você não ouviria. Sabe, Deus já falou tantas coisas para mim. E quando você pensa que fala assim, acho que não tem mais nada para Deus falar. E aí vem uma situação na sua vida onde você se encontra muitas vezes desanimado, triste, desolado. Deus vai falar num ponto da sua vida que de outra maneira você não ouviria Ele. Em outras circunstâncias você não ouviria Ele. Então você está me dizendo que foi Deus que fez eu ficar dessa maneira, Deus que colocou esse desastre, essa situação ruim na minha vida. Queridos, não creio que foi Deus. Não creio que é Deus quem dá coisas ruins para nós, porque Ele fala que Ele é um Deus amoroso. Mas eu creio que Deus usa as circunstâncias ruins e desagradáveis para falar conosco, para nos ensinar algo que muitas vezes nós não aprenderíamos se nós estivéssemos bem. Então não rejeite, não despreze esse momento que muitas vezes você está passando. José, porque não é com você.
Não é com você. Queridos, cada um vai viver a sua própria experiência. Não tem como eu viver. Eu tenho o mesmo material genético do Ariel. Nós vivemos experiências completamente diferentes. Não é porque a gente compartilha do mesmo gene que a gente vai viver a mesma coisa. Quanto mais vocês, queridos. Não esperem viver a mesma coisa que os outros viveram. Ah, porque o pastor tal, o pregador tal viveu isso e aquilo. Viva a sua experiência. Viva aquilo que Deus tem para você. Não deixe que os outros falem, isso mesmo. Você sempre vai achar um, né? Eu falo assim, rapaz, esse negócio de ir para a igreja não está com nada não. Depois que você foi para a igreja, foi piorar. Tá vendo aí? Pelo menos você não tinha esse tipo de preocupação antigamente. Agora você está aí na igreja e está passando por perrengue. Queridos, não caia nessa lábia. Não caia nessa armadilha. Não caia nas tentações, e nas sabotagens que o seu corpo e que muitas vezes pessoas enviadas pelo inimigo para te trazer de volta vão trazer. Olhe para o modelo. Olhe para o espelho certo, sem distorcer, com a luz certa, no ângulo certo. Eu falei, eu preciso arrumar isso aqui. O corpo aqui fala, né? O corpo, quando nós lemos aqui agora, todo o corpo bem ajustado, ligado pelas juntas. E aí ele vem com o último aqui e dá aquela pincelada final, que é para a sua edificação em amor. Então não adianta, você pode fazer o que for, se você não tiver baseado no amor de Deus. Já dizia lá, né, Coríntios, se não houver amor, de nada valeria. Pode fazer o que for. Ah, vou ser grande, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo outro, vou ganhar dinheiro, vou pregar para milhares, vou falar em línguas, vou ajudar os pobres. Se não tiver amor, de nada vai valer. Então nós precisamos do espelho correto, que é a palavra. A luz correta, que é a glória, que reflete. Os nossos olhos estarem bem ajustados com luz e não trevas. E nós precisamos do amor. Amém? Então não desanime. Essa palavra não é para te desanimar, é para te encorajar a buscar uma excelência que você jamais buscou. A buscar algo que você jamais buscou nesses anos anteriores. Ah, mas eu não coloquei isso nas minhas resoluções de ano novo. Faça uma resolução de dia novo, de semana nova, de minuto novo. Faça novas resoluções, ajuste, reajuste, reveja seus conceitos. Eu acordei, eu tenho me dedicado a acordar mais cedo, né, ultimamente. Tenho tentado acordar todos os dias às 4:30 da manhã. Alguns dias eu falho. Outros eu consigo, nem por isso eu desisto. Mas o meu horário de devocional que eu estipulei é de 4:30 às 5:30 da manhã. Para eu ter tempo de fazer as outras coisas, senão não vou ter tempo. E um dia eu falho, aí eu falei, agora já era? Né? Acabou? Não. No outro dia eu tento de novo, e de novo, e de novo, até eu conseguir aquela constância que eu já estava tendo antes de sair de férias ou de fazer alguma coisa que atrapalhe ali a rotina. E aí, essa semana eu acordei, estava tendo um baile funk do Satanás, não sei aonde, e uns, como diz a avó Sofia, uns baticum, que eu nunca vi na minha vida, uns e os caras, mas parecia uma macumba, aquilo eu nunca vi desse jeito, parecia uma macumba. O cara, eu acordei assustado, de verdade, eu acordei assustado. Falei, gente, tem um terreiro de macumba aqui perto. Eu falei, moço, aí eu saí do quarto, aí eu fui para a sala, aí que eu consegui distinguir um pouco o som, né? Aí eu vi que era um funk, mas de longe parecia macumba. E aí, eu falei, meu Deus do céu, não é possível que eu vou ficar acordado por causa disso. Aí eu já botei lá a Google para botar um som de chuva, um negocinho para ver se abafava. Aí consegui dormir mais um pouco, eram as 2:30 da manhã, deu 4:30, acordei. Aí eu falei, Deus, eu não aceito não, esse trem aqui não. E era longe, mas o som chegava lá em casa audível, né, assim, né, que incomodava. Eu falei, Deus, esse negócio vai acabar.
Isso era de quinta para sexta. Eu não sei quem é que vai em baile funk de quinta para sexta. Eu não tenho nada para fazer. 4 horas da manhã, de quinta para sexta, não tem nada para fazer. Eu levantei a mão e falei, Deus, esse trem vai parar. Ou vai acabar agora, ou vai queimar esse som, ou vai dar confusão e vai acabar esse trem. Que eu não aceito, não. Eu tenho que fazer a administração aqui, eu preciso me concentrar. Deu 10 minutinhos, cessou lá. Eu não sei se estava marcado essa hora. Eu prefiro acreditar que foi meu Deus que fez o milagre. Mas, queridos, tudo isso para ilustrar que nós temos ainda esse poder, né, de nós nos levantarmos e exigirmos em autoridade que as coisas mudem ao nosso redor. Você não precisa distorcer a Bíblia para isso. A realidade ela vai ser mudada de acordo com a nossa fé. A medida, amém, né? A medida é a fé, queridos. Não tem jeito. Ora, a fé é a firme convicção de fatos que não se veem. Ora, a fé é a firme... Peraí, agora me desconcentrei aqui, perdão. Firme fundamento daquilo, dos fatos que não se veem. E a convicção... Me ajuda aí, gente, que eu perdi aqui das coisas que não se veem. Perdão. Então, com a fé, você vai conseguir mudar a sua realidade. Não desista. Se precisar arrumar um parceiro de oração, arruma. Liga para ele, fala, cara, tô acordando aqui para orar, vamos orar junto. Vamos, hora daí, hora daqui, beleza. Mas faça algo, mude. Mude a sua vida. Eu gostaria de encerrar fazendo uma oração. Eu não sei porquê, mas essa semana eu acordei cantando essa música. Eu vou colocar aqui. Só libera para mim, por favor, o canal do... Quem puder aí liberar.